Notícia preocupante para o torcedor do Corinthians. Gabriel Pereira está na mira de um clube da Espanha e outro de Portugal. E no vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre as especulações de que Mohammed bin Salman, o sheik bilionário da Arábia Saudita, que acaba de comprar o Newcastle, escolheu o Cruzeiro como clube no Brasil. Será que isso é verdade? Bora contar também sobre um feito que o Atlético Mineiro pode bater nesse domingo. Vou falar também sobre o confronto, o duelo dos desesperados no Rio Grande do Sul. Tem informações sobre a excelente temporada do Fortaleza. Que trabalho faz o Vojvoda? Tem notícias também do Vasco, que embalou e embolou a Série B. Tudo isso a partir de daqui a pouco. Para completar, ainda tem detalhes sobre o drama de um jogador super importante no São Paulo. Antes de tudo isso, só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se vocês ainda não se inscreveram, é bem fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa as notificações para você ser avisado toda vez que pintar vídeo novo, ou live ou programa. Nesse domingo, lá pelas 10h20 da noite, a gente faz ao vivo a live número 100. Sim, vamos completar a 100ª live, vamos tentar fazer uma live bem bacana, com prêmios, enfim, tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes lembrar que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas, que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nesse domingo, especialmente no Campeonato Brasileiro, o que não faltam são boas apostas. Muitos jogos equilibrados, até por isso as odds pagando muito. Por exemplo, empate entre Atlético Paranaense e Fluminense, pagando R$ 3,12 para cada real apostado. Em caso de vitória em casa do Palmeiras contra o Internacional, R$ 2,05 para cada real apostado. Em caso de vitória do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense em Goiânia, R$ 1,73, isso sem falar das outras partidas. Pega agora mesmo no comentário fixo o link que eu vou deixar, dá um xbet, dá uma conferida nas apostas, tenho certeza que você vai curtir. Outra coisa importante, o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa e usando o meu cupom NICOLA você ainda ganha 100% de bônus no valor do primeiro depósito. Bora começar o giro de notícias falando sobre Tabárez. O técnico da seleção uruguaia há mais de 10 anos deve ser demitido nas próximas horas. E o grande alvo é Diego Aguirre, técnico do Internacional. Conversei com uma pessoa próxima ao Aguirre, essa pessoa assegura que até o momento não houve contato, mas que o sonho do treinador do Colorado sempre foi dirigir a seleção do seu país. Então, se o Tabárez de fato for demitido e o Aguirre for procurado, o Internacional deve perder seu comandante Inter, que vem num bom processo de recuperação no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Bora falar também a respeito de o jogo dos desesperados no Rio Grande do Sul, que não envolve o Inter, mas tem Grêmio e Juventude. O Grêmio na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Juventude é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Grêmio hoje tem 23 pontos em 24 jogos, o Juventude tem 28 em 26 jogos. 5 pontos separam os dois times, o Grêmio tem 2 jogos a menos. Jogo marcado para as 18h15 na Arena do Grêmio. O Grêmio precisa desesperadamente vencer. Em caso de empate ou derrota, vai ficar muito, mas muito perto da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o drama de um jogador do São Paulo, e me refiro a Valls, zagueiro revelado na base do clube. Era até o início do ano passado um dos caras mais valiosos dentro do elenco do Tricolor, com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, já tinha 5 partidas pelo time profissional e estava muito perto de ser vendido ao Red Bull Bragantino por uma negociação com valores bastante altos. Mas servindo a seleção brasileira de base, num amistoso, ele acabou, para falar a verdade, foi num treinamento, ele acabou sentindo e rompendo o ligamento do joelho. E desde janeiro do ano passado já passou por 3 cirurgias. A primeira para reconstrução dos ligamentos foi feita no próprio mês de janeiro. A segunda em outubro do ano passado, quando ele voltou a treinar e apresentou instabilidade articular. Uma terceira cirurgia foi realizada nesse ano, mais especificamente no mês de junho, quando se diagnosticou uma insuficiência do enxerto.
A boa notícia para o Valso é que depois de 4 meses dessa operação, ele se sente mais confortável e deve precisar de mais 4 meses a partir de fevereiro do ano que vem. Deveremos ter o Valse de volta ao time do São Paulo, a delegação principal. Atleta muito bom, muito qualificado, que passou por esse grande drama. Repito, só 5 jogos pelo time profissional, estava praticamente vendido para o Red Bull Bragantino quando ocorreu a primeira das lesões. Bora falar agora sobre a Série B. Ótimo sábado para o Vasco da Gama, que se aproveitou de muitos tropeços na parte de cima para se aproximar do G4 e aumentar também sua chance de acesso. De acordo com os matemáticos, a chance do Vasco passou de 9% para 19%, depois da vitória por 2-1 contra o Curitiba em São Januário. São Januário com bom público, os gols do Vasco foram marcados por Germancano e Nenê. O Léo Gamalho marcou a favor do Curitiba. A contagem foi a seguinte: Cano colocou o Vasco na frente, Léo Gamalho empatou e pouco depois o Nenê fez o 2-1. Com esses 3 pontos, o Vasco pulou para a 6ª colocação na tabela de classificação, aparece com 46 pontos à frente do Guarani, embora os dois estejam empatados. O primeiro time ou o último time no G4 é o Avaí com 50 pontos. A diferença é de 4 pontos entre o Vasco e o Avaí, ainda tem o CRB com 49. Por que a rodada foi tão boa? Além da vitória do Vasco, o Vasco viu dos 6 primeiros colocados no início da rodada, somente o Goiás venceu. Isso ajudou o Vasco a encostar, primeiro a pular para a 6ª posição e depois a encostar na galera. Curitiba foi derrotado pelo próprio Vasco, o Botafogo empatou com o Cruzeiro, o Avaí perdeu para o Confiança, o Goiás acabou ganhando, foi o único time que venceu entre os primeiros colocados. O CRB também empatou, assim como o Guarani. CRB e Guarani empataram entre si. Torcedor vascaíno bem mais animado. E você acha que o Vasco sobe? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Fortaleza. Que fase vive o Fortaleza? Talvez a melhor temporada da história do clube. Pela primeira vez, o Fortaleza chegou às semifinais da Copa do Brasil. O início das semifinais tá marcado para a próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo primeiro no Mineirão. Não bastasse isso, e o Fortaleza ainda é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro depois de 27 rodadas. Nesse sábado, vitória por 2-1 contra a Chapecoense em Chapecó. Aí você vai falar, ganhou o Lanterna, aí todo mundo ganha. Aí que você se engana. Nos últimos 3 jogos em casa, a Chapecoense não perdeu. Para o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, para o São Paulo, que briga desesperadamente para sair da parte de baixo da tabela, e não perdeu também para o Atlético Paranaense, que está brigando por vaga em Libertadores da América. O Fortaleza venceu por 2-1, os gols foram marcados pelo Bruno Melo e pelo Pikachu, o Rodriguinho descontou para o Fortaleza. Campanha histórica no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não pode ser ultrapassado nessa rodada da 3ª colocação. Ele vai se manter pelo menos em 3ª, bem verdade, tem mais jogos do que os adversários, mas a campanha é muito significativa. 45 pontos conquistados, só atrás de Flamengo e Atlético Mineiro, que tem investimentos muito maiores. O Flamengo gasta 25 milhões de reais por mês com folha salarial. O Atlético gasta pouco mais da metade disso, entre 13 e 14 milhões de reais. A folha do Fortaleza é de apenas 4 milhões de reais, isso sem contar o Vojvoda e sua comissão, que custam 400 mil por mês. Muito, mas muito menos do que Cuca e Renato Gaúcho, os rivais na parte de cima da tabela. Já que falei sobre o Atlético Mineiro, bora contar que o Galo pode, nesse domingo, quebrar um recorde. Ele se tornaria, em caso de empate ou vitória contra o Atlético Goianiense, jogo marcado para Goiânia, o 4º clube na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, vai ficar um turno inteiro sem perder. São 18 partidas de invencibilidade. O Atlético precisa de mais um jogo para alcançar esse turno consecutivo. A curiosidade é que os 3 times anteriores que conseguiram esse feito foram campeões brasileiros. Flamengo em 2019, o Palmeiras em 2018 e o Corinthians em 2017. O Galo não perde desde 27 de junho, quando caiu para o Santos por 2-0 na Vila Belmiro pela 7ª rodada. É legal contar que o Flamengo de 2019 foi o time que ficou mais tempo invicto. Foram 24 partidas sem perder, aquele time do JJ que encantava a todos. Bom, bora para a reta final do vídeo com 2 informações bem importantes. Começando sobre essa história que agitou o sábado do Cruzeirense e que dá conta de que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da família real saudita, está interessado na compra do Cruzeiro. Tenho contado para vocês aqui nos vídeos que o Mohammed bin Salman escolheu comprar um clube no Brasil. O primeiro a publicar essa história foi o jornal italiano Libero. Ele contou ou mencionou que o Mohammed bin Salman vai comprar a Inter de Milão, vai comprar o Olympique de Marselha e estava pensando num clube brasileiro.
o jornal AS repercutiu essa notícia e citou o Cruzeiro. Nesse sábado, a TIC Sports, canal de TV da Argentina, deu mais detalhes sobre um suposto interesse do Cruzeiro, abre aspas. Depois de sua chegada ao Newcastle com um investimento bilionário, o príncipe Mohammed bin Salman agora analisa a possibilidade de ampliar seu controle a clubes da Europa e também América do Sul, com Brasil e Cruzeiro como favoritos, fecha aspas. E aí o torcedor do Cruzeiro, em meio a tantas más notícias, começou a pensar, bom, se na Itália já falaram, se na Espanha já falaram e agora na Argentina já falaram, é porque é verdade, certo? Não, ainda não. Por enquanto, não passa de uma grande especulação. O nome do Cruzeiro foi citado pela primeira vez pelo jornal AS. E era um exemplo. Olha, entre os clubes que poderiam ser comprados tem o Cruzeiro. O TIC Sports pegou essa informação e se aprofundou, mas também sem qualquer notícia por trás disso. Nesse momento não existe nenhuma negociação, muito menos sondagem, nem especulação em relação aos dirigentes do Cruzeiro. Dá para dizer então que o Mohammed bin Salman não comprará o Cruzeiro? Não, não dá para falar nada disso. O que dá para contar é que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que acaba de comprar o Newcastle, ainda não escolheu um clube no Brasil. Ah, mas será que vale a pena comprar o Cruzeiro com todas as dívidas que o clube tem? Dinheiro não é problema para o Mohammed bin Salman. O cara tem uma fortuna avaliada em 434 bilhões de dólares. Então, o 1 bilhão de reais de dívida do Cruzeiro é fichinha, perto da quantidade de dinheiro que esse cara tem. Mas, nesse momento, não existe nada importante. Qualquer clube que possa ser comprado pelo Mohammed bin Salman não pode ser um clube sem fins lucrativos, como quase todos os times do Brasil hoje são. O Cruzeiro, entre dezembro e janeiro, espera se transformar em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Existe uma série de termos ou trâmites burocráticos que precisam ser cumpridos e a estimativa do Cruzeiro é ser capaz de receber investimento nacional ou estrangeiro a partir de janeiro do ano que vem. O clube precisa se transformar em empresa para que possa ter ações comercializadas no mercado, essas ações possam ser vendidas e a partir daí o Cruzeiro possa ter um dono. Outra informação, essa bem positiva, os jogadores do Cruzeiro voltaram da greve nesse domingo. Na noite de sábado eles comunicaram à imprensa que haviam decidido por voltar, mesmo sem a convicção ou a confirmação da data do pagamento dos salários atrasados. O presidente Sérgio Rodrigues tem uma série de reuniões marcadas para essa segunda-feira, onde ele espera conseguir dinheiro para pagar cerca de 9 milhões de reais pendentes. Tem funcionário do clube que não recebe há 6 meses. E bora fechar o vídeo com uma informação exclusiva e bem importante. Gabriel Pereira, o GP que tem encantado o torcedor do Corinthians, ainda não renovou seu contrato com o Timão. Vínculo termina em 31 de março. E o pior, 2 clubes europeus já monitoram e procuraram os representantes do Gabriel Pereira para demonstrar interesse. O representante do Gabriel é o Ivan Rocha, ex-zagueiro do São Paulo, que tem evitado se comunicar com a imprensa. Essa informação sobre o interesse de 2 clubes de fora veio de um dos empresários que está envolvido nas tratativas. Não existe proposta. Até esse momento, houve uma sondagem para entender a situação com a perspectiva de apresentação de propostas, de ofertas ao longo dessa semana que vai começar. O time de Portugal é um time grande, o time da Espanha é um time médio. Mas, mesmo não sendo as principais vitrines, esses times são capazes de oferecer muito mais do que o Corinthians topa pagar. Nesse momento, uma curiosidade e informação também legal. O Gabriel Pereira, que é titular absoluto, talvez o grande protagonista do Corinthians, mesmo com tantos jogadores importantes, o GP ganha 12 mil reais por mês. E a proposta do Corinthians gira na casa dos 100 mil reais. Ele tem um belíssimo aumento. E ainda teria direito também a uma luva de mais ou menos 1 milhão de reais. O grande ponto é que qualquer proposta que venha de Portugal ou da Espanha facilmente apresentará valores maiores do que esses. Por exemplo, se um clube topar bancar 2 milhões de euros de luvas, pagamento pela assinatura do contrato, esses 2 milhões de euros se transformam em mais ou menos 12 milhões e 600 mil reais. Muito mais do que 1 milhão de reais oferecidos pelo Corinthians. Em relação ao salário, para chegar nesses 100 mil reais por mês que o Timão topa pagar, qualquer 50 mil euros excede em muito essa cifra do Corinthians. 50 mil euros hoje equivalem a 316 mil reais por causa da diferença entre o euro e o real. Atleta de 20 anos de idade, muito bom finalizador, tem excelente drible, personalidade e investimento de 2 milhões de euros que eu citei para qualquer clube europeu é nada, diante das
da potência, da capacidade do Gabriel Pereira. A verdade é que o Corinthians está demorando demais para renovar o contrato desse menino. Não pode, porque a cada jogo que ele vai bem, ele se valoriza e chama mais atenção. A expectativa no Corinthians é de que o Ivan se apresente para uma reunião com o Corinthians no próximo fim de semana. Ele está em Porto Alegre resolvendo problemas particulares, o Corinthians até tenta apressar essa história. O Ivan é quem demonstra não ter muita pressa, afinal de contas, quanto mais tempo o Gabriel Pereira tiver, maiores as chances de aparecerem propostas. Sigo bastante preocupado e encanado com essa história. Acho que o Corinthians vacilou ao colocar o menino para jogar, mesmo sem ter seu contrato renovado. E você, o que você pensa sobre essa história? Usa o espaço para comentários, para opinar. Não esquece de deixar like, de me seguir por aqui, de se inscrever, aquela coisa toda. Fechado? A gente se vê um pouquinho mais tarde com a 100ª live do programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau.